Fraternais saudações. E de fato, digno e digna, podemos facilmente comparar o contexto ocultista a um iceberg. Um iceberg constituído fundamentalmente de duas partes, uma parte visível e outra invisível. E nesta analogia, na parte visível encimada por um topo, vão estar todos os caminhos informais de busca por conhecimento, sabedoria ou mesmo iluminação, enquanto que na parte invisível inferior, que é muitíssimo maior, infelizmente, vão estar também os elementos que constituem o título deste vídeo: loucuras, egos e perdições. Entretanto, para que bem possamos compreender este contexto, dignos, é importante que nós saibamos localizar com precisão o significado de 5 palavras importantes para quem estuda estes assuntos: o que é magia, o que é misticismo, esoterismo, exoterismo e o ocultismo propriamente dito. E para que não nos delonguemos em demasia desnecessária nesta nossa reflexão, na definição de magia vamos tomar emprestadas as palavras de Mestre Therion, que é o seguinte, abre aspas, magia é a arte e a ciência de conduzir ou operar as transformações de acordo com a vontade, tendo por base o plano astral. Fecha aspas. Ou seja, o que é magia? Magia é a nossa capacidade de nos utilizarmos das nossas forças mentais, astrais ou espirituais para ocasionarmos ou dirigirmos transformações em nossa vida prática. Isto é magia. Já misticismo, por sua vez, e este é um conceito até dicionarizado, nada mais é digno e digna do que a tese, a ideia, a tradição segundo a qual o indivíduo é capaz de unir-se ao divino sem intermediários. Ou seja, o místico propriamente dito, ou místico raiz, digamos assim, é aquele indivíduo que abandona a materialidade, os desejos e os caminhos, as pendências materiais e se dedica tão e somente a uma única coisa, que é a busca de união com o divino. Já falamos um pouco sobre isso num vídeo passado, quando nós falamos sobre a diferença entre o caminho do mago e o caminho do místico. Ensinei, inclusive, como se localiza isto na palma das mãos a princípio. Outros 2 conceitos importantes dentro desta nossa reflexão é esoterismo e exoterismo. Vejamos, dignos, que esoterismo é a parte interna da vivência espiritual, enquanto que exoterismo é a parte externa da vivência espiritual. Vamos a alguns exemplos. Judaísmo, por exemplo, a prática tradicional, religiosa, familiar, numa sinagoga ou em contextos e núcleos menores da religião judaica é o exoterismo, é algo externo. Enquanto que uma das vias internas desta mesma religião e deste mesmo caminho é a Cabala. A Cabala é uma via místico-mágica do próprio judaísmo. Outro exemplo significativo é o Islã. A prática religiosa, comunitária ou não, advinda dos preceitos do Alcorão, apregoadas pelo profeta Maomé, nada mais são do que elementos constituintes do exoterismo islâmico, religioso, enquanto que a prática interna vai ter como uma de suas vias principais o que nós conhecemos como sufismo, e isso acontece em praticamente todos os caminhos e religiões. O próprio cristianismo vai ter também o seu aspecto mais externo e religioso, e também vai existir o caminho mais fechado e interno. De fato, conforme a gente até explicou no outro vídeo citado, nós verificamos na prática que o caminho do místico ele é para um número muitíssimo reduzido de pessoas. Mas é importante você saber, o seu caminho é do mago ou é o caminho do místico? Enquanto que o ocultismo, para fecharmos estes 5 conceitos dignos, nada mais é do que o conjunto de
todos os elementos que buscam o transcendente, e isto inclui o místico, o esotérico, o exotérico, o mágico, o gnóstico, bem como a união neste mesmo prato, dentro deste mesmo contexto, de todas as teorias, por exemplo, de conspiração, de todas as ideias extraterrestres, intraterrestres, ou seja, de todas as ideias que vão estar à margem de todos os conceitos que caminham alheios à ciência, aquilo que é formal, aquilo que é aceito. Tudo aquilo que está fora do comum, tudo aquilo que está fora do que é aceitável e visível socialmente, e isto vai inclusive depender também e variar de sociedade para sociedade, de época para época e de contexto para contexto, vai estar englobado na palavra ocultismo. Portanto, estudar esoterismo não é propriamente estudar o ocultismo como um todo, porque o ocultismo como um todo é algo muitíssimo mais amplo. Entretanto, existem 5 motivações, 5 elementos que fazem de fato do iceberg do ocultismo ser algo um tanto quanto deprimente, triste, enferrujado, de ser algo pesado e até mesmo por vezes trevoso. E é sobre isso que nós vamos falar na sequência. Antes, claro, digno e digna, seja muito bem-vindo a este que é o nosso vídeo de número 549. 549º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui também e deixe nos comentários a seguinte frase e sentença, aproveitando que estamos aqui, para quem está assistindo na época do lançamento, no início do ano de 2025. A frase, o mandamento, o decreto que nós vamos posicionar agora é o seguinte: eu abençoo este meu ano. Eu abençoo este meu ano. Deixa aqui nos comentários e vamos também lhes responder particularmente na medida do possível. Eu abençoo este meu ano. E no final também compartilhe o link deste vídeo nos teus grupos espiritualistas. Infelizmente, dignos, confirmando as palavras de grandes pensadores como Fulcanelli e Helena Petrovna Blavatsky, o contexto ocultista vai estar repleto e transbordante de indivíduos loucos, de indivíduos perdidos e de indivíduos egóicos, falando aqui especificamente do ocultismo espiritualista. E existem 5 razões para isto. A primeira destas razões ou motivações é porque o contexto ocultista vai estar repleto de indivíduos que buscam tão e somente estes conhecimentos por curiosidade. Muitas destas pessoas sem ter mais o que fazer, estas pessoas que querem simplesmente preencher as suas mentalidades com passatempos obscurantistas, entre aspas, começam também a se infiltrar, a assimilar, por vezes, de tempos em tempos praticar elementos advindos do esoterismo e da espiritualidade mística. Essa é uma das razões, os curiosos. Uma outra razão digna e digna é a ganância. Os indivíduos gananciosos, por vezes, buscam também o ocultismo simplesmente para acelerarem, teoricamente, ganhos materiais, para adquirirem riquezas, por exemplo. Então, são aqueles indivíduos que ficam buscando pactos desta ou daquela outra natureza para simplesmente crescerem na vida, mas que não têm um real compromisso e interesse com a espiritualidade. E isto também incha o ocultismo espiritualista, no lugar de fazê-lo crescer. E há uma diferença entre inchar e crescer. Uma outra classe de indivíduos e motivações são as carências. Os indivíduos carentes também são aqueles indivíduos que ficam buscando sempre um mestre que lhes possa dar uma palavra de direção. Vá por este caminho, por aquela outra via. São pessoas que não querem assumir um compromisso, que ficam buscando também ali recompensas emocionais e preenchimentos sentimentais de lacunas que vão estar em seus corações, em seus padrões psíquicos. Portanto, o contexto ocultista também ele está inchado de indivíduos
carentes. É importante que nós saibamos identificar estes elementos não apenas nos outros, mas principalmente em nós próprios. Outro elemento importante é o escape. Estes indivíduos escapistas ficam buscando práticas, vivências ocultistas e espiritualistas para não ter que lidar com os desafios, com os chamados, com as problemáticas do seu próprio cotidiano. Então o indivíduo senta para meditar ao invés de buscar um emprego, o indivíduo ele começa a cantar mantras no lugar de limpar a sua casa, o indivíduo começa a buscar por caminhos espirituais para fugir daquilo que é a sua responsabilidade. Portanto, é importante verificar isto também em nós próprios. O tipo de indivíduo que quer escapar da vida comum, ele também é um indivíduo que faz inchar negativamente o contexto ocultista. Outro tipo de indivíduo digno e digna é aquele indivíduo rebelde. É a pessoa que quer fazer pacto com demônios, é a pessoa que fica fazendo invocações trevosas e etc., simplesmente para se contrapor à sociedade, porque não gosta desta ou daquela religião, vai contra este ou aquele outro padrão social, familiar, de algo que lhe foi retransmitido. Ele não tem um real compromisso com a espiritualidade, ele simplesmente quer se contrapor, ele quer enfrentar, ele quer causar briga e dissonância, e por isso também ele fica buscando elementos do ocultismo, do esoterismo, da magia, do misticismo, para se contrapor àqueles que ele considera inimigos. Estes são os elementos principais que constituem a base, a essência e o fundamento desse aspecto um tanto quanto mais umbralino, por assim dizer, deste iceberg que é o ocultismo. Para combatermos estes elementos no outro e mais principalmente em nós próprios, digno e digna, 3 são as chaves fundamentais. Primeiro, motivação. O que é que está nos motivando a estudar religiosidade, esoterismo, misticismo e magia? Ponto número 1. Ponto número 2 é o enraizamento. Eu fico como uma folha ao vento de um lado para o outro, ou eu tenho a capacidade de me fixar, escolher e me fixar, encontrar um caminho, uma via, uma estrada espiritualista e me enraizar ali. Porque na medida em que eu me enraizo, eu tenho a possibilidade de amadurecimento, de crescimento e de florescimento e frutificação. Isto é importante, não é sair voando de canal em canal, de livro em livro, de fraternidade em fraternidade, de religião em religião. Podemos estudar tudo, mas é importante que tenhamos raízes. Fundamental. E por fim, a determinação, ou seja, qual é o grau da minha determinação, da minha perseverança, da nossa determinação e perseverança para seguirmos aquilo que posicionamos como objetivo central. Digno e digna, voltaremos sim a este e a outros temas semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários a seguinte frase: eu sou um apoiador ou uma apoiadora deste canal. Paz profunda.